Exatamente um ano o mundo celebrava a eleição do novo Papa Leão XIV. E o Santo Padre teve um dia especial hoje na Itália com uma programação diferente. Mas quem vai trazer todas as informações para a gente direto de Roma é a nossa correspondente, a Camila Moraes. Oi Camila, boa noite para você aí. Oi, Rayane, uma boa tarde para vocês aí no Brasil, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos que estão acompanhando a UTJ Aparecida. Foi um dia intenso, viu, Rayane, para o Papa Leão XIV, celebrando o seu primeiro ano de pontificado. O Papa escolheu passar o seu aniversário de pontificado em Pompeia e também em Nápoles. São cidades na região sudoeste aqui da Itália, e o Papa visitou então o santuário lá em Pompeia de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, porque hoje é celebrado esse título de Nossa Senhora. Então, logo pela manhã, o primeiro lugar que o Papa visitou foi o santuário de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, e ele falou inclusive da importância da devoção ao rosário, de rezar o rosário. Relembrou também o Papa João Paulo II, que falou sobre o rosário tantas vezes e que instituiu, então, os mistérios luminosos na oração do rosário. Depois disso, o Papa Leão XIV seguiu para Nápoles, é uma cidade bem movimentada turisticamente, mas com muitas periferias. E lá, o Papa Leão XIV nos disse, para todo mundo ouvir, que Nápoles não pode ser só um cartão postal, mas deve ser também um grande canteiro de obras para se construir a paz. O Papa manifestou preocupação com as periferias existenciais lá da cidade de Nápoles e disse que ali há muito a se fazer para combater então essa periferia existencial, a desigualdade social que existe ali naquela região. Ele disse que a cidade continua marcada por uma desigualdade social que já não se separa mais o centro das periferias, mas se manifesta inclusive dentro de cada área, com periferias existenciais aninhadas até mesmo no coração do centro histórico. E o Papa disse ainda nesse dia tão especial, quando ele foi lá em Pompeia, ele disse que o amor realiza milagres, porque o Papa também visitou o Templo da Caridade, que é um local de ações caritativas do santuário, que acolhe, então, pessoas com deficiências, enfim, pessoas que passam por momentos difíceis, crianças, migrantes, e hoje a gente viu um Papa feliz, sorridente, abraçando as pessoas, quebrou o protocolo, inclusive, para abraçar algumas crianças portadoras de deficiência que estavam nesse Templo da Caridade. Em Nápoles, o Papa ganhou uma pizza napolitana, que é típica ali da região, e a gente viu hoje, então, um Papa Leão muito feliz, sorridente, celebrando o seu primeiro ano de pontificado e confiando à Virgem Maria o seu trabalho pastoral também aqui na Itália. E essa visita de hoje, tanto a Pompeia quanto a Nápoles, é um cronograma que faz parte dessa organização do Santo Padre para fazer a visita pastoral aqui na Itália também, para que não fique apenas nas viagens aos outros países, mas dentro também da própria Itália. Rayane. Camila, aproveitando, né, hoje a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, recebeu aí em Roma, né, o secretário de Estado norte-americano que ontem esteve com o Papa Leão XIV. Você estava inclusive descrevendo para a gente como é que foi essa reunião. E a gente lembra que ela também, a primeira-ministra italiana, teve uma crise diplomática com o presidente Donald Trump, ao defender lá atrás o Papa Leão XIV dos ataques do presidente americano, né? Com certeza, Du, e a gente lembra também que a Meloni era a principal aliada de Donald Trump aqui no continente europeu, e ela também sofreu as críticas de Donald Trump porque ela defendeu o Papa Leão XIV, e a gente vai entender um pouco dessa defesa dele agora nessas falas que ela fez agora há pouco para a imprensa aqui na Itália. Bom, esse encontro de hoje de Marco Rubio com a Meloni, mas também com o Papa Leão XIV, é numa tentativa de descongelar aí as relações diplomáticas entre Estados Unidos, Santa Sé
e também a própria Itália. Vamos lá, então, porque hoje, depois desse encontro, a Meloni... Eu vou começar falando primeiro do Marco Rubio, porque o Marco Rubio diz que foi um encontro positivo de hoje com a Giorgia Meloni, diz que reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a colaboração em prioridades compartilhadas, tanto dos Estados Unidos quanto da Itália, e o Marco Rubio disse que sabe que a Europa precisa dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos precisam da Europa. Inclusive, hoje, Marco Rubio anunciou uma ajuda humanitária a Cuba, que tem enfrentado uma grave crise energética devido à demanda de petróleo para os Estados Unidos. E hoje, então, Marco Rubio já anunciou uma ajuda humanitária dos Estados Unidos para Cuba, porque esse também foi um assunto tratado ontem com o Papa Leão XIV. E aí, depois disso, a Meloni, ela disse que uma das pautas conversadas com Marco Rubio foi justamente a visita que Donald Trump deve fazer aqui à Europa, segundo a Meloni. E ela disse também que conversou com o Rubio sobre essa visita de Donald Trump, mas também sobre a Ucrânia, sobre a China e sobre a realidade ali da guerra no Oriente Médio. E ela fala também que cada país tem a liberdade para defender o que é do seu interesse. E aí aqui, né, Eduardo e Rayane, a gente entende por que ela entrou em defesa do Santo Padre, porque a Itália é a principal aliada da Santa Sé e é claro que a Meloni não vai discordar do Santo Padre e ela vai sim entrar em defesa do Papa todas as vezes que for necessário. E nessa fala dela de hoje, a gente consegue entender essa crise diplomática entre os Estados Unidos e o continente europeu. A gente retoma também que tanto a Itália quanto a Espanha não quiseram entrar de fato na guerra contra o Irã, sobretudo ali no Estreito de Hormuz. Então, hoje, Marco Rubio veio até a Meloni para tentar agilizar esse diálogo entre esses países todos, pensando também na crise energética e na crise do petróleo. Rayane? Com certeza. Obrigada, viu, Camila, pelas informações. Uma boa noite para você, um bom descanso. Bom fim de semana, né? Aproveitando já na segunda, a gente se vê aqui, Camila. Até mais, viu? Tchau, tchau.